Fala pessoal, Rodrigo Gonçalves aqui para mais um vídeo de React Native e nesse vídeo eu vou atender a um pedido que foi feito no vídeo de Unistyles, que eu publiquei recentemente aqui no canal, tá? O Heitor, deixa eu mostrar o comentário dele. O Heitor disse assim: mostra alterando temas de Light e Dark Mode. E eu vou mostrar como fazer isso nesse vídeo, inclusive utilizando o Unistyles. Se você também tem sugestão de conteúdo para ver aqui, tá? Conteúdos que você gostaria de ver aqui, deixa também a sua sugestão, tá? Porque a sua sugestão também pode virar conteúdo aqui no canal, tá? Então, desde já, muito obrigado por todas as suas sugestões. Eu tô sempre aqui participando nos comentários, respondendo e anotando cada uma delas, tá? Então, pode ser que em breve a sua sugestão de conteúdo também apareça por aqui, tá? Então, vamos lá, continuando. Inclusive, outra pessoa que marcou presença aqui nos comentários foi o próprio criador do Unistyles. Ele mandou essa mensagem aqui, dizendo que é o criador, né, o autor do React Native Unistyles, agradecendo também por ser o primeiro vídeo tutorial do YouTube, né, mostrando o Unistyles, e ele aproveitou também para dizer que a versão 2 do Unistyles estava para sair e ela saiu, tá? Então tá aqui a versão 2.0. Inclusive, se você quiser dar uma olhada em detalhes, o que mudou dessa versão 2.0, aqui no blog tem detalhado todas, tá? Aqui no blog da documentação oficial, tá? Você vai cair aqui, ó, e você vai encontrar bem detalhado, mas basicamente o que mudou foi, não precisamos mais utilizar contexto, tá? Para poder compartilhar o tema com a aplicação. A gente teve melhorias internas no runtime do Unistyles, inclusive com o C++. E a gente tem, por exemplo, essa nova Media Query, a gente pode importar aqui para utilizar. Basicamente isso, tá? Mas a gente vai dar uma olhada aqui nele, porque eu vou usar a versão 2, tá? Nesse exemplo, e vou mostrar como que a gente pode, então, aplicar o Light e Dark Mode. Então, vamos lá. Eu vou usar esse projeto, eu vou deixar, inclusive, o link do repositório com esse projeto disponível aqui na descrição do vídeo, mas é um projeto Expo, eu estou utilizando aqui o Barkflow, tanto que eu consigo aqui visualizar código nativo iOS e Android, e o que a gente tem dentro do app, eu tenho aqui importação dessa família de fontes, então eu estou utilizando o Expo Google Fonts aqui, e essa família, Urbanist, e para garantir que as fontes sejam carregadas, eu fiz aqui uma verificação, né? Então eu verifico aqui se a fonte está carregando, então eu mostro esse componente de loading, tá vendo? Ó? E aqui nada mais é do que um Active Indicator, só isso. E aí em seguida, aqui tem a status bar e a gente tem aqui o home. O home está dentro de screen e aqui o que a gente tem é um botão Presable com aquele ícone ali, tá vendo? Ó? Que é esse ícone aqui de Sun. Eu estou utilizando essa biblioteca, a Lucid, uma biblioteca, nossa, muito legal. Se você não conhece a Lucid, dá uma olhada nela depois. Ela é uma biblioteca bem legal, lucid.dev, muitos ícones, inclusive você consegue utilizar ela, por exemplo, aqui no React também, tem várias outras alternativas aqui para você usar ele, tá? Eu estou usando ele aqui. É uma biblioteca de ícones bem legal. O pré-requisito para usar ela no React Native é ter o React Native SVG instalado, tá? E aí você consegue utilizar ela nessa pegada de componente também, customizando ela por propriedades, como eu fiz aqui. E aí tem alguns componentes. Qual que é o componente aqui? O de load a gente já viu. Tem aqui esse Profile Card, que é o que está exibindo ali a minha foto. Está exibindo a minha foto aqui. E aí está exibindo ali o logo do React lá no fundo. Eu quis manipular ele separado, então por isso que eu acabei colocando ele assim. E basicamente é isso que a gente tem. Aí tem essa imagem aqui, ó, um gifzinho. A gente tem o texto ali do olá, tá vendo, ó? E aqui tem o meu nome, Rodrigo, e eles estão todos dentro desse content. Por exemplo, se eu vier aqui no content, ó, só para você ver e colocar, por exemplo, um 140, ó, você vai ver que ele vai andar lá pro lado. E aí se eu quiser diminuir aqui, por exemplo, o font size do username, acho que 140 foi muito, 160 foi muito, né? Vamos pôr 145, ó, ou 150, só para ele escapar ali do símbolo, né, do detalhe ali do logo, tá vendo? Então dá pra gente trabalhar
aqui com... Eu coloquei as imagens separadas, né, para ficar mais fácil de eu manipular. Tá? Se eu colocar, por exemplo, aqui um display, ó, como none, ó, você vai ver que o do React some, ó, tá vendo? Então, consigo manipular ela de forma separada. Por isso que eu coloquei separado aqui. Mas pode notar que não tem nada demais nesse projeto, tá? Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui com... aplicando o Unistyles. Então, primeiro, eu vou parar a aplicação, vou parar de executar ela aqui. E vamos vir aqui, ó, no Get Started. E o que a gente vai fazer é a instalação primeiro. Então, eu venho aqui no Setup, vou pegar aqui, ó, React Native Unistyles e vou fazer a instalação. Eu gosto de usar npmi, a abreviação, né, de npm install. Vou dar um Enter para fazer a instalação. Vamos esperar aqui ele terminar de instalar e... Vamos esperar. Pronto, foi. Terminou de fazer a instalação. Agora, o que eu vou fazer aqui é... Aqui dentro da nossa pasta src, vamos criar a estrutura aqui, tá, do nosso tema. Eu vou criar primeiro aqui, ó, uma pasta libs. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Fechar aqui. Eu vou criar uma pasta libs e dentro de libs eu vou criar uma outra pasta que eu vou chamar de Unistyles, tá? Pra gente separar aqui, né, a lib que a gente vai usar para poder trabalhar com temas. Bom, e aqui eu vou criar primeiro uma pasta para eu colocar os tokens. E aqui dentro da nossa pasta aqui de tokens, eu vou criar uma tipagem, porque como a gente vai ter tanto o tema light quanto o tema dark, eu preciso garantir que os dois tenham os mesmos tokens de cores. Então eu vou criar uma tipagem aqui, que eu vou chamar de theme. Ou pode ser como colors.d.ts, tá? Então vou usar essa estratégia de pôr o D ali para ficar com a tipagem. Eu vou exportar uma interface, vou chamar de colors. E aqui eu vou colocar, ó, que a gente vai ter um background, que vai ser uma string, vai ter um shape, que vai ser uma string, um texto e um primary. Eu vou usar essas cores aqui, tá? Esses tokens de cores, tá bom? Então, background, shape, text e primary. Maravilha, agora eu vou criar aqui o nosso dark colors.ts e aqui eu vou fazer a importação do nosso colors. Até para o nome ficar melhor, porque a gente tem outros colors também, ó. Tá vendo? Tem outros. Então eu vou mudar aqui. Eu vou colocar como theme colors, tá? E aqui também eu vou colocar como theme_colors.d.ts, tá? Vai ficar melhor. E aqui a gente pode importar como theme colors e aí não tem erro. Maravilha. E agora eu vou criar aqui o nosso dark colors, dizendo que a tipagem dele é theme colors. E olha só, quando eu aperto aqui um Ctrl+ de espaço, a gente vai ter aqui, tá vendo, ó, todas os tokens que a gente precisa definir. Eu já até deixei anotado aqui, para não ficar digitando aqui token de cor. Eu já deixei aqui num bloco de notas aqui, num TXT, essas cores aqui, que são as cores que eu vou usar, tá? E aqui, ó, eu vou duplicar esse arquivo, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, eu só vou mudar ele aqui para light, vai ser o nosso tema light, tá? E aqui eu tiro o copy, e aqui eu também já deixei algumas cores aqui, ó. Deixa eu pegar aqui do meu TXT, são essas as cores. Pronto. São essas as cores aqui que a gente vai utilizar. Então a gente já tem os tokens aqui de dark e de light. Se eu, por exemplo, esquecer um primary, ó, ele vai reclamar, tá vendo? Ó, dizendo que eu esqueci do primary. Por isso que é bom a gente trabalhar com a tipagem, porque aí a gente mantém consistência, tá? Da nossa... Aqui a consistência dos tokens da nossa aplicação, beleza? Vamos adicionar também aqui token para as fontes, ó. Então vou adicionar aqui, ó, fonts.ts. E aqui para as fontes, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou criar um objeto e aí eu vou ter aqui primary. E aqui a gente pode colocar regular, vai ser uma fonte. Bold, por exemplo, vai ser outra fonte. E aí a gente pode deixar o extra bold também como sendo uma outra fonte. Aqui, ó, deixa eu fechar aqui, fechar aqui, fechar aqui. E aí os nomes de fonte a gente pode pegar do próprio app.testx aqui, tá? Então vou pegar, ó, aqui a regular vai ser essa. A bold vai ser essa. Extra bold vai ser essa aqui. Pronto, tá?
gente pode também colocar aqui, ó, alguns tamanhos, ó, size, XS, 12, por exemplo, SM, 14, um base, vou colocar 16, a LG vai ser um grande 18 e um XL vai ser 22, tá? E aqui na documentação ele recomenda que esses que não mudam objetos, né, são constantes, que a gente utilize o asConst para o TypeScript lidar melhor. Então a gente já tem aqui, ó, os tokens de fonte, de cor. A gente pode colocar aqui também o breakpoint, points.ts, né, os pontos de quebra. E aí a gente pode ter aqui, ó, export const breakpoints. Vou usar o XS como 0, tem que começar de 0 as quebras, tá? Senão ele reclama, ele dá um warning ali. 320, MD eu vou usar 576, LG eu vou usar 768 e vou usar um XL como sendo 992, tá? E também um asConst, caso a gente queira fazer alguma quebra. Então, aqui eu estou fazendo vários arquivos porque eu gosto de deixar separados os tokens, me dá uma sensação de que a nossa aplicação fica até mais organizada. Agora, a gente pode criar aqui o nosso tema, tá? Então, eu vou criar aqui dentro uma pasta theme, tá? E dentro da pasta theme, eu vou criar o nosso dark.ts. E o que a gente vai definir dentro do nosso dark.ts é o seguinte, ó. Eu vou criar aqui um objeto, eu vou chamar de dark, já exportando ele, tá? E aqui eu vou colocar colors, vai pegar de dark colors, tá? E vou colocar aqui as fontes, tá? E aí as fontes, ó, a gente pode pegar aqui também, importar as fontes e utilizar elas aqui. E aí também um asConst aqui também, tá? Então tá pronto aqui o nosso tema dark. O que muda agora do light, ó, duplico aqui. E o que muda, ó, é que aqui no light eu vou colocar aqui como light. E aqui, ao invés de pegar do dark, eu vou pegar, ó, do light. E aí eu mudo tanto aqui, quanto aqui, tá? Então temos aqui também definido agora tanto o nosso tema dark e também definido aqui o light. Vamos só reparar que ele tá dando um erro, porque lá dentro do light provavelmente eu não mudei o nome, ó, tá vendo? Ó? Então aqui também a gente precisa mudar. Salvei, e agora se eu voltar para cá, ele já vai parar de dar erro, ó. Ó. Ah, lá eu coloquei tudo junto, então light... Nossa, eu coloquei light colors, tudo junto. E deixa eu ver como que eu coloquei no dark. Ah, no dark tá tudo junto. Aqui tava assim, né, com underline, né? O underline eu coloquei no nome do arquivo. Pronto. Agora sim. Então a gente separou o nosso tema. Então só pra gente ficar na mesma página aqui, vamos recapitular, tá? Então a gente criou os breakpoints. Aqui tem que ter os pontos de quebra para utilizar ali no tema. A gente definiu as cores quando o tema for dark e quando o tema for light. E aí eu já aproveitei também para definir aqui para fontes, tá? Tokens de fontes. E perceba que aí fontes eu já coloquei tanto a família quanto o tamanho. Aqui a gente pode até colocar como family, tá? Family, se você quiser. Aqui, mas eu vou usar primary, sabe por quê? Porque você pode ter uma fonte secundária que você quer usar para alguns textos específicos. E aí, então, você consegue criar um novo aqui, por exemplo, secondary, e aí você consegue sair adicionando também quais fontes você quer usar. Regular, bold, extra bold e assim por diante, tá? Aqui é com letra O, então você poderia também adicionar assim. Por isso que eu vou usar essa nomenclatura de primary. Muito comum, né, usar isso em visualizar e ver isso em design systems por aí. E aí a gente tem aqui a nossa tipagem, né, para a gente manter a consistência entre o nosso tema light e o nosso tema dark. Então tá, criamos os tokens, criamos os temas. Agora a gente vai criar dentro da nossa pasta de tema aqui. Eu gosto de criar um index, tá? .tsx, e aqui, ó, eu vou importar o tema dark e vou importar, eu posso até duplicar, eu vou importar o tema light, porque aí eu centralizo a exportação deles, ó, em um único arquivo. Então dark e light, tá? Então quando eu quiser acessar o tema, eu coloco o theme e aí eu consigo pegar ali tanto o dark quanto o light dessa exportação, tá? Então fica essa dica também de estrutura, né, de pastas. Tudo isso é formas que você pode organizar o seu projeto, tá? Então, maravilha. Agora, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente já criou a nossa pasta de tema.
A gente já criou nossa pasta de token. E agora, na raiz do Unistyles, eu vou criar um index.ts, tá? E aqui dentro desse index, a gente vai agora exportar o próprio Unistyles, ou melhor dizendo, né, importar React Native Unistyles. E aqui eu vou importar ele aqui, ó, Unistyles Register, tá? A gente vai registrar o tema agora. Deixa eu ocultar aqui do lado, porque aí a gente ganha espaço aqui, tá? Nem executei a aplicação ainda, tá? Mas até para você não ficar com aquele alerta ali, deixa eu executar ela aqui. Eu gosto de fechar ela e executar novamente. Eu vou executar aqui com npx expo run 2 Android. E vamos esperar ela terminar de executar. Pra gente continuar aqui. 98%, 99%, tá quase. Pronto. Agora ele vai abrir ali o app pra gente. Deixa eu deixar até o celular aqui mais pro cantinho, ó. Eu consigo aumentar um pouco o VS Code aqui. Tá executando, ó. Pronto. Inclusive, uma coisa que eu não comentei, né? Tá vendo essa animação aqui? Eu mostrei como fazer essa animação no vídeo que eu lancei essa semana. Na mesma semana que tá indo ao ar esse vídeo, eu lancei o vídeo mostrando como utilizar essa biblioteca aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você rapidão, ó. Essa biblioteca aqui, ó. Que é... Aqui, na verdade, tá em text, né? Aqui, ó. Text. Aqui. Essa biblioteca, Mark... Animate React Native Mark. É uma biblioteca muito legal para fazer essa animação com muita simplicidade. Inclusive, eu mostrei como utilizar ela em um vídeo aqui no canal. Vou deixar também aqui na descrição para você dar uma olhada depois, que é bem legal. Mas voltando aqui, ó, a aplicação está funcionando numa boa, tá? E agora, o que a gente vai fazer voltando aqui para o nosso index, ó. Para o index dentro, deixa eu até recolher tudo para te mostrar, ó. Dentro aqui de Unistyles, a gente adicionou esse index, tá? Pode deixar a aplicação rodando aí, não tem problema. O que a gente vai fazer agora é registrar os temas que a gente vai utilizar. Então, vou importar Dark. E por isso que eu coloquei a importação vindo de um lugar só. Que aí eu consigo pegar os dois temas dentro da pasta Theme, tá vendo? Ó? É uma coisa bem legal de você fazer. Ó, você pode fazer assim, dentro de Theme você consegue pegar Dark, o Light, tá? Então, se você quiser fazer para os tokens também, tá? Fica legal. Mas vou deixar dessa forma. Muito bem. Agora, eu vou importar também aqui, ó, tokens / vou pegar o breakpoints, tá? E aqui, vamos importar também os breakpoints. Pronto. Agora, eu vou criar aqui um type, ou pode ser uma interface. Vamos criar uma interface aqui que eu vou chamar de app theme. E aqui eu vou dizer que a gente vai ter o tema light, que vai ser um type of. E aí eu posso até usar aqui, ó, o próprio light. E a gente vai ter o dark, também a mesma coisa. Tá? Então eu estou dizendo aqui, conteúdo tanto de light quanto de dark, eu vou pegar dinamicamente com um type of. Vou declarar agora o módulo do próprio React Native. E aqui eu vou usar o Unistyles para sobrescrever ele com a nossa tipagem. Ó. Então, export, interface, eu vou usar Unistyles. A gente tem aqui Unistyles breakpoints. Eu vou estender de app. Inclusive, eu vou criar uma separada pro breakpoint. Nossa, me deu um trava-língua agora. Vou usar o type mesmo aqui. App breakpoint igual type of. E aí eu vou usar do próprio breakpoint ali também, tá? E aqui eu vou utilizar essa tipagem e para ficar separado, vou colocar aqui pro Unistyles e ao invés de breakpoints, eu vou colocar themes. E aí a gente vai estender do app theme. E agora eu posso pegar aqui, ó, o unistyles.registry.add breakpoints. Vou adicionar ele aqui. E agora eu vou adicionar aqui, ó, ponto, o tema, tá vendo? Ó, add
Themes. E aqui eu vou adicionar, então, o Light e o Dark. Simples assim. Então, aqui faltou uma letra S. Pronto, agora sim. Então, adicionamos, registramos aqui o nosso tema. E agora, como que a gente usa ele na nossa aplicação? Para usar o tema na nossa aplicação, a gente vai vir aqui, ó, no nosso entry point, que é o app.txt, e no início de tudo, eu preciso importar ele aqui. Então, eu vou usar @, vou pegar ele dentro de libs, / e vou pegar o unistyles. Por isso que eu gosto de usar o index, porque eu não preciso colocar aqui, ó, /index, tá? Rodrigo, da onde está vindo esse @? Eu estou utilizando aqui a importação, tá? Com essa estratégia aqui. Então, dentro do tsconfig, eu coloquei aqui os paths, né? Então, eu coloco @, * e aí usando como ponto de partida aqui do base URL, né? E aqui a gente tem a nossa pasta src. Para você utilizar esse recurso no Expo, é só você vir no app.json e habilitar aqui em Experiments, habilita o tsconfig paths, tá? Coloca um true, você vai conseguir utilizar essa estratégia também, sem precisar adicionar ou instalar qualquer coisa adicional, tá? Agora, para a gente testar, inclusive essa é uma mudança, tá? Em relação a V1. Na V1 do Unistyles, olha só o que você tinha que fazer. Tinha que colocar por volta, deixa eu vir aqui nessa changelog, tá vendo? Você tinha que colocar por volta o Unistyles Theme, agora não precisa mais, tá? Agora a gente só importa ali no entry point e a gente já consegue utilizar o próprio tema. Bom, vamos dar uma olhada então agora e vou fazer o seguinte, ó. Na nossa home, deixa eu só ver o que ele tá acusando aqui. Daqui a pouco ele vai... Quer ver, se eu fazer um reload aqui no VS Code, às vezes o VS Code tem disso, né? Ó, fiz um reload nele aqui, já deu boa. Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Vamos vir aqui, ó, dentro de Screens. Aqui no Styles da Home, eu vou utilizar agora, ao invés desse Style Sheet aqui, eu vou utilizar o React Native. Vou utilizar aqui o Unistyles. Aqui eu vou pegar com Create Style Sheet. Vou usar ele aqui, ó, no lugar do stylesheet.create. E aqui a gente consegue, ó, passar uma run function, onde a gente consegue acessar o tema. E aqui a gente acrescenta mais um parênteses aqui no final. E aqui também, né, precisa de um parênteses aqui, ó, abrindo aqui o objeto em si. Olha só. Se eu pegar, por exemplo, aqui e colocar no lugar dessa cor aqui, se eu colocar... aqui ele bugou porque antes não é só eu fazer isso, né? Tem um detalhe. Aqui no index.stylesheet, tá vendo que ele tá dando erro? Ó? Por isso que ele bugou ali. Por quê? A gente precisa utilizar o hook para carregar o tema mesmo da nossa... a estilização da nossa aplicação. Então aqui, ó, eu vou criar um const igual useStyles, ó, e aqui pegando do próprio React Native Unistyles, vou até deixar ele aqui em cima, tá? E agora aqui, ó, para usar ele, a gente precisa passar esse cara aqui. Até para não dar conflito, eu vou chamar de Styles, Style Sheet, para não dar conflito com o nome de Styles que a gente já tem lá. Vou salvar, vou vir aqui, ó, vou importar ele, e aí eu passo ele aqui do useStyles. Agora eu posso passar aqui o tema, tá? O tema não, posso já pegar o próprio estilo, ó, tá vendo, ó? Agora, se eu salvar, vamos salvar aqui. Deixa eu salvar aqui também. Deixa eu recarregar aqui a aplicação, ó. Vamos recarregar aqui o nosso app. E vamos ver o que ele deu tema. Your team are... olha só. Não tem nenhum tema inicial selecionado. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Dentro das nossas configurações aqui, no index.ts, dentro aqui da nossa pasta de Unistyles, a gente pode adicionar o tema inicial, tá? Então a gente tem aqui .addTheme e a gente pode adicionar um .addConfig e aqui um objeto, aí a gente pode definir quem é o tema inicial, tá vendo? Aí vai aparecer Dark ou Light. Eu vou colocar que vai ser o Dark, por exemplo, tá? Ou o Light. Vamos de Dark, né? E agora sim, funcionou, tá vendo? Agora tem um tema inicial. Então sempre é legal você também, fica a dica, tá? Vai olhando o que vai te aparecendo de alertas para você ir corrigindo, ó. Ele tinha reclamado que eu não tinha definido um tema inicial. Então vim aqui e coloquei. Muito bem. Então agora, deixa eu voltar aqui, ó. Se eu trocar isso daqui, utilizar
theme.colors. Tá vendo que tá aparecendo para mim, ó, todos os tokens? Eu vou colocar o background, ó. Se eu colocar, por exemplo, aqui o de shape, ó, aí ele vai colocar um tom de cinza. Se eu colocar aqui, por exemplo, o primary, ó, ele vai colocar azul. Só que aí no caso aqui faz mais sentido ser o background, tá? E aí eu vou colocar aqui. Vamos fazer agora ali com o próprio card ali. Dentro aqui do nosso profile card, vamos vir aqui, ó, no styles. E aqui a gente tem essa estilização também. Então vamos trocar aqui, ó, para React Native Styles. A gente vai usar aqui o Create Styles. E aí a gente envolve tudo aqui, tira isso e troca, né? Aqui a gente consegue pegar o tema, consegue aqui fazer essa arrow function, abre parênteses aqui e fecha mais um parênteses aqui no final. Agora a gente vai ter tudo bugado ali, porque a gente precisa vir aqui. Vamos já renomear aqui, né, para Style Sheet, assim. E a gente vem aqui agora e vamos importar aqui, ó, o próprio Style Sheet, corrigir aqui, e aí a gente pega agora o Styles, vindo de Use Styles do React Native Styles, passando o Style Sheet e voltou a funcionar. Vou deixar a importação aqui em cima, maravilha. E agora, voltando aqui para o nosso estilo, ó, vamos mudar. Então aqui eu vou colocar no background color theme.colors.shape. Vamos ver o que mais que a gente pode mudar aqui. Aqui para mensagem, ó, eu vou usar o theme.colors.text. Aqui no font family eu também posso usar, ó, theme.colors. Na verdade, color não, né? Fonts.primary.regular. E aqui é o extra bold. Então, ó, theme.fonts.primary.extra bold. A mesma coisa aqui com fonte, né? Por exemplo, theme.fonts, font size, aí eu posso usar o LG de large. E aqui também, ó, theme.fonts, font size, e aí eu posso usar, por exemplo, SM, né? Ó, se eu salvar, a gente vai ter o resultado aparecendo lá. Posso até empurrar esse texto mais um pouco para o lado ainda. Vou colocar um 160, que agora acho que vai dar boa. Pronto, ficou melhor, escapou ali do logo, tá? Mudei aqui nessa propriedade margin left aqui do content. Então, tá vendo, ó, que a gente consegue ir utilizando os tokens ao invés de trabalhar com cores fixas, tá? Esse é o princípio para você trabalhar com light e dark mode ou qualquer outro tema que você queira utilizar. Vamos colocar aqui também, ó, theme.colors.text, tá? Beleza. Então, eu estou usando agora token em todos os lugares aqui que é mais importante, por exemplo, que a gente vai fazer. E aí, esse é o princípio, tá? Do light e do dark mode. É você separar os tokens, como a gente já fez aqui em libs, né? A gente separou aqui dentro dos nossos tokens. Quando for o tema light são essas as cores e quando for o dark vão ser essas as cores. Por isso que é importante você utilizar tokens aqui, tá? Para representar as cores. Então você aponta para o nome ali do token e ele é quem vai ficar responsável por carregar ali o hash, né? Ou o hexadecimal correspondente da cor ou de qualquer outra informação. Tá bom? E aí a gente faz isso dinamicamente. Bom, o que a gente precisa fazer agora? Quando eu clicar nesse botão, eu quero trocar o tema. Então, é o que a gente vai fazer agora. Então, vou vir aqui, ó, na nossa home aqui, no index.tsx, e aqui eu vou criar uma função que eu vou chamar de toggle theme. Então, essa vai ser a função que a gente vai usar para alternar o tema. Só que eu preciso, então, recuperar a informação de qual é o tema que está selecionado. Para eu obter essa informação, aqui, ó, do próprio React Native Unistyles, a gente pode pegar aqui, ó, do Unistyles runtime. A gente pode utilizar ele. Vou utilizar ele aqui, ó, porque ele tem um método que permite eu verificar, ó, Unistyles runtime, ponto. O método não, ele tem uma propriedade, theme name, consigo ver qual é o tema que está rodando. Vou pôr, por exemplo, dark, ó. Olha só. E aí, eu posso aqui usar um else aqui, caso não seja dark. Então, eu estou verificando, olha, se o tema for o dark, que é o que está ativo no momento, eu posso usar o próprio Unistyles runtime. Agora sim, eu vou usar o método setTheme e eu vou dizer para ele, então, muda para o tema light.
Caso contrário, se não é o Dark que está ativo, é o Light. Então, eu vou mudar para o contrário. Quero que seja o tema Dark. Simples assim, a gente tem aqui a função para ficar trocando de tema. Agora a gente quer trocar o tema quando clica no botão ali, né? Então eu posso vir aqui e colocar para o OnPress o Toggle Theme e salvar. Se eu clico, olha só, mudou o tema. Se eu clico, olha só, tá vendo? Ele trocou as cores. E aí ele troca as cores baseado nas cores que você definiu dentro do tema, tá? Por exemplo, se eu vier aqui, tá? Ó, quando ele tá com o tema Light, a cor de fundo é branco, né? Vamos pegar aqui no nosso token do tema Light, ó. É branco. Se eu colocar vermelho, olha só. Vou mudar aqui pro Light, ó. Aí ele ficou vermelho. Então, as cores que você colocar aqui é as que vai ser utilizada no Light e no Dark, ou você pode colocar outros temas também, tá? Vou salvar, vou voltar aqui pro padrão, então a gente tem o nosso tema. Só para ficar mais interessante, a gente pode fazer o seguinte aqui. Vamos fazer o ícone também mudar, né? Então, aqui na nossa home, o ícone, pro ícone eu vou fazer o seguinte. Primeiro, ao invés de ter a cor fixa aqui, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui o próprio tema, e aí eu posso acessar o tema ali direto também desse hook do Use Styles, ó. Theme.colors.primary. Olha só, continua a mesma coisa. Agora, o ícone, eu vou pegar aqui, ó, além do Sun, eu vou pegar o ícone de lua, tá? Então esse é o de lua. Se eu trocar aqui para você ver, ó, é o da luazinha, mas eu quero trocar. Para fazer a troca, eu vou até fazer por fora, vou te mostrar uma maneira bem legal de você deixar separado, ó. Eu vou criar aqui um theme icon, tá? Igual que abro e fecho parênteses, já vou usar aqui uma notação de arrow function. Posso até aproveitar essa verificação aqui, ó, que verifica, né, se o tema ativo é o dark, e aí eu vou usar um if ternário. Se for, aí eu pego aqui o ícone do sol mesmo. Caso contrário, eu só mudo aqui, ó, para lua. E aqui, ao invés de usar aqui, ó, o ícone fixo, aí a gente pode usar o theme icon. Aí a gente vai ter ele sendo renderizado aqui pra gente, tá? O nosso ícone. Posso até deixar ele assim, ó. Também salvei e olha só, quando eu clico, tá vendo? Aí ele muda pra lua, solzinho, pra lua e pro solzinho. E aí, só pra gente finalizar, uma outra coisa muito legal que o Unistyles também permite pra gente trabalhar com o tema Light e o tema Dark é o seguinte, ó. Deixa eu fechar aqui e vir nessa parte aqui de libs, aqui nas configurações, tá? A gente pode adicionar aqui a seguinte propriedade, ó. A propriedade de Adaptive Themes. E eu vou colocar aqui como True. Olha só que legal agora que vai acontecer, tá? Inclusive, eu vou colocar aqui o inicial vai ser Light, pra ficar ainda mais legal, ó. Vai ser Light, o padrão inicial, e pode ver que o ícone mudou lá também, ó. Quando eu coloco Dark, ó, tá vendo que o ícone também muda, né? Então, eu vou deixar o Light. E qual que é o grande lance aqui que eu acho muito legal do Unistyles? Se o usuário, ele mudar o tema do dispositivo, ele também vai usar o tema do dispositivo como influência para o tema da tua aplicação. Então isso também é muito legal, porque se o usuário definiu no dispositivo dele que ele gosta de usar Dark Mode, na tua aplicação isso vai se refletir também, então fica muito legal, né? Então olha só, eu vou vir aqui nas configurações do dispositivo, por isso que eu coloquei aqui para ele ficar com o tema Light, tá? Vou vir aqui, configurações, vou vir aqui em Display, deixa eu achar aqui, Display, e aqui tá vendo, ó, ele não tá com o Dark habilitado, eu vou habilitar ele, ó, Dark, ó, então o próprio dispositivo agora tá com o Dark Mode, e olha só, eu não mudei pelo aplicativo, mas se eu voltar lá, ó, pode ver que ainda tá branco, né, porque ele tá congelado, mas quando eu voltar pro aplicativo, olha só, ele mudou pro Dark, então quando eu mudo aqui no próprio dispositivo, ó, ele também reflete lá na aplicação, ó, olha que legal, tá vendo, ó, então a gente tem também a nossa aplicação se adaptando ao tema do dispositivo, muito legal, né? Então, essa era a ideia desse vídeo, que é atender esse pedido nos comentários que foi feito, inclusive suas sugestões, tem sugestão de conteúdo? Rodrigão, queria muito que você, cara, trouxesse tal assunto ou mostrasse tal coisa aqui no canal, coloca aqui nos comentários, vai ser um prazer poder te atender, tá? Então a ideia era essa, mostrar essa possibilidade de quebra aí, já mostrar o Unistyles na versão 2, aí a nova versão, inclusive
Tô gostando bastante dessa biblioteca, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Claro, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!